Muito bem. No que tange à manifestação religiosa, a religião ela pressupõe uma estrutura de abarcamento, de compreensão, de adequação a um processo de enxergar o metafísico. Por que enxergar o metafísico? Bem, porque a religião ela pressupõe a ideia, a religião ela pressupõe a ideia de que existe uma conexão, um religare. Religião vem de religar. O religamento, a reconexão, ela institui a ideia de que você estará se conectando com algo. A criação religiosa de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano, dentro da historicidade humana, dentro da academia funcional humana, praticante de atos espirituais metafísicos, eu digo aqui academia no sentido técnico de conhecimento, um grupo acadêmico, não na forma tradicional formal apenas, mas um grupo de pessoas estudiosas, acadêmicos, e também no sentido de academia de exercício físico, mas, claro, sendo um exercício espiritual, que às vezes é até físico também, existe a forma de espiritualidade se manifestando na prática física. Mas o que eu quero dizer é que a religião ela se institui na sociedade humana através de um processo que é formalizado, que ele é acadêmico no sentido de práticas. Ele é um corpo de práticas que todas as culturas, todos os povos, em sua manifestação individual e coletiva, atentaram para uma visão religiosa. Existe aqui uma questão fundamental que é, quando nós dizemos todos, todos os povos, todas as culturas, esse todos é complicado, porque não quer dizer que todas as pessoas daqueles povos eram adeptas à religião. Essa ideia ela é fictícia. Nós temos essa visão de que podemos olhar para o passado, podemos olhar para grupos coletores e caçadores, podemos olhar para grupos mais afastados da tradição ocidental contemporânea e falar que essas pessoas, todas elas têm uma crença, eles cultuam tal divindade, eles cultuam tal visão. Esse todos, ele é fictício, porque sempre haverá indivíduos distoantes. Não importa o grupo, não importa o grupo nativo americano, o grupo nativo asiático, não importa o grupo nativo africano, não importa o grupo nativo europeu, não importa a ancestralidade desse grupo, por mais que a sociedade em seu todo, por mais que a sociedade no seu ambiente maior funcionasse sendo guiada para um Deus, para um modelo religioso, para um modelo de culto e rituais, isso jamais quer dizer que não havia dissidentes. Isso jamais quer dizer que não havia dissidentes. Então, isto não quer dizer que não havia dissidentes. A história humana é marcada pela dissidência. Sempre vai haver os indivíduos, as pessoas, ou uma pessoa só que seja, que não concorda com aquele mito, com aquela religião, com aquela formação. Não importa a tribo, não importa o povo, não importa a era humana. A aceitação total e unificada de uma visão ela é um pouco extremista, ela é um pouco ingênua pensar que o ser humano no passado ele concordava com tudo e cultuava tal Deus e era assim e depois ele passou a ser dissidente. Não. Mas independentemente disso, o que nós temos que entender a fundo sobre a religião? Qual é o parâmetro fundamental religioso nesse espaço de exposição fundamental sobre as bases e pilares? É entender que a religião ela pressupõe um conjunto de normas e regras que vão religar o indivíduo com o metafísico. Esse religamento de normas e regras para o metafísico, ele pressupõe, por base natural, a ideia de ocorrências e fenômenos. Ou seja, existem fenômenos, existem ocorrências, existem manifestações do divino, do espiritual, do demoníaco, do negativo, do positivo, do invisível. Existem manifestações do metafísico invisível e essas manifestações podem ser entendidas, aprimoradas, estudadas, sentidas e manipuladas. Elas podem ser manipuladas, você pode interagir com elas, você pode dialogar com elas. E esse diálogo, essa interação, essa manipulação, ela é um processo de religião. A religião ela vai pressupor a adotação, a adequação de normas. Você vai se adequar a normas, a rituais, a processos, a procedimentos, a dogmas. O dogma é um sistema de crenças que não possui uma justificativa para além do próprio dogma. O dogma ele pressupõe a fé, ele pressupõe a crença. Ele pode ser justificável cientificamente, mas o dogma ele não é prescindido, ou seja, você não depende
de uma constatação científica racional para a crença dogmática. E a base das religiões é o dogma. Por mais que elas se baseiem em crenças, por mais que elas tenham crenças científicas, por mais que elas tenham crenças cientificizáveis, por mais que elas possam ser cientificizadas e explicadas racionalmente com dados para justificar as práticas daquela religião, para justificar as práticas daquele modelo comportamental, por mais que haja um arcabouço teórico científico que justifique uma normatização e adequação e adoção de processos metafísicos, espirituais, ritualísticos, por mais que haja uma justificativa para isso, a base de toda religião será o dogma, porque haverá pontos que aquela religião não se sustenta na ciência. E grande parte das religiões que nós temos hoje, elas são anteriores à capacidade científica e já eram grandes em sua expansão e adoção antes da ciência ser capaz de justificar alguns de seus ritos. Mas, independentemente disso, quando nós temos a função espiritual, ela tem o objetivo de religação com o todo, com o divino, e essa religação, esse processo de readequação com o mundo espiritual metafísico, ele pressupõe... O que ele pressupõe? Ele pressupõe que a adoção daquelas normas, a adoção daqueles rituais, a adoção daqueles sistemas de crenças vai gerar mudanças no mundo espiritual, vai mudar o mundo metafísico, vai gerar uma alteração energética, vai gerar uma alteração energética, vai gerar uma alteração do favor do divino para você ou contra você. Você vai atrair Deus ou você vai atrair entidades demoníacas, você vai atrair a bênção ou a maldição. O grupo religioso, ele se institui através de um processo de atrair bênçãos e repelir maldições. O grupo religioso, eu digo aqui, o sistema normativo religioso humano, em seu processo histórico, ele se baseia em um conjunto de práticas e rituais que busca ou atrair a bênção e repelir a maldição, ou colocar maldição sobre aquele que é seu inimigo. Entendam? O sistema religioso humano, os grupos religiosos, em suas instituições normativas sociais, têm, por definição, a utilização do mundo metafísico, espiritual, invisível, energético, sensível, sensorial, para garantir para si bênçãos e repelir de si as maldições, ou ainda para impor maldições sobre aqueles que são considerados os seus inimigos, que também é uma forma de bênção. Se você destrói o seu inimigo, você se abençoou. Então, basicamente, as estruturas religiosas e espirituais, elas têm por definição repelir maldições e atrair bênçãos. E toda a estrutura ritualística ela é constituída para esse processo. O que é atrair bênção? O que é repelir maldição? É subjetivo, é claro. Para alguns, alcançar o estágio elevado de alma, melhorar a sua psique, melhorar a sua energia vital, melhorar a tua essência humana, melhorar a tua essência divina. Se esse processo interno, ele é o seu objetivo de bênção, então a melhoria da sua psique, a melhoria da sua alma, o entendimento dos seus fracassos, o entendimento das suas falhas, da sua sombra, a transmutação da sua densidade negativa para um estado positivo elevado, isso pode ser visto como uma bênção. Legal? Agora, para outras pessoas, a bênção vai ser o acúmulo material, por exemplo, o acúmulo de posses, o acúmulo de bens, e o exercício da alma e a evolução do espírito estarão em segundo plano. Por isso que cada religião ela tem uma vertente de operação na realidade. Existem religiões que são mais materialistas. Existem religiões nas quais a bênção, o positivo, o favor divino, ele é visto como sendo uma manifestação da matéria, da abundância, da riqueza, da capacidade de comprar, da capacidade de ter opulência, de ter fartura, de ter posses, de ter extensão territorial, extensão monetária, extensão de roupas, beleza. Esses fatores, eles são fatores materialistas e existem grupos religiosos, diversos ritos religiosos que vão focar em transmutar a capacidade de alcançar bens materiais. O indivíduo vai adotar normas, preceitos, fundamentos e estruturas comportamentais ritualísticas que visam atrair, que visam agregar a bênção material. Por outro lado, existem modelos religiosos nos quais a bênção material é a menos importante das bênçãos. Ela é até dispensável em certo grau. Esse indivíduo ele busca
a transcendência, ele busca alcançar o divino, ele busca abrir o portal, ele busca abrir o portal existencial, atravessar o portal existencial e encontrar face a face Deus, falar face a face com os espíritos, falar face a face com o divino, ser um canal manifestante da energia do espiritual invisível. Esse indivíduo, ele inclusive pode entender que a materialidade, a crença na matéria é um fator limitante, porque entende-se que o espiritual não depende da matéria, a matéria bruta, física, a riqueza que temos aqui, a opulência, a comida, são valores irrelevantes no mundo espiritual, então esse indivíduo não perde o seu tempo, ele não passa o seu tempo focando em coisas que ele vai perder assim que ele cruzar o portal espiritual, e ele busca em vida acelerar o processo de encontrar o espiritual muito antes da morte. Ele pensa em abrir o portal para o espiritual, ser um canal de comunicação e ver face a face Deus, ver face a face a grande consciência suprema, seja qual for a manifestação dela e o nome dela, mas ele busca ver essa grande consciência suprema, ele busca falar com o véu da outra realidade dimensional o mais rápido possível, assim que ele estiver preparado. Ele se guia, se prepara, faz rituais, faz fundamentos, faz asepsias mentais, ele faz limpezas para que ele possa adentrar nesse canal, entrar nesse santuário expandido através de sua consciência e, quem sabe, através do seu próprio corpo, abrindo um portal físico. Mas eu estou aqui querendo mostrar que existem grupos religiosos que vão se organizar para gerar colheitas, para gerar bênçãos de chuva, para gerar propriedade sobre os animais, para gerar fertilidade da terra. Existem grupos religiosos que não vão entender isso como uma prioridade. Existem grupos religiosos que vão purificar a alma, que vão purificar o corpo, que vão adotar práticas alimentares que são contrárias ao que outros grupos religiosos fazem, porque eles entendem que essas práticas alimentares purificam e preparam o corpo dele.